Olá, boa noite, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez para mais um estudo do nosso estudo do Livro dos Espíritos, do nosso grupo de estudo, né, do Livro dos Espíritos, do Centro Espírita Ibirajara. Para começar a nossa reunião, eu vou fazer uma leitura de um pequeno trecho aqui do livro Vida Feliz, do Espírito Júnior de Ângeles, pelo médium Divaldo Pereira Franco. Mais dia menos dia, o sofrimento chegará ao teu coração, pois que ele faz parte dos fenômenos da vida em progresso. Sem a sua presença, a soberba, o despotismo, a agressividade se fazem insuportáveis, porque o homem ainda não entende a voz suave do amor. Defronta a aflição que lhe lima as arestas e o persuade à reflexão ao bem. Às vezes, um indivíduo reage, blasfema, esperneia e termina por ceder, única maneira de liberar-se. Desta forma, não te rebeles ante a dor, piorando a tua situação e desgastando-te inutilmente. A aceitação dinâmica, isso é, a transformação do sofrimento em experiência, realiza o milagre do êxito. Então, a questão mais antiga, filosófica, moral, né? A questão do sofrimento. O budismo tem muitas reflexões acerca do sofrimento, né? É uma doutrina que traz muitos ensinamentos sobre a origem dos sofrimentos e faz todo um estudo sobre o sofrimento em si, sobre como superar o sofrimento, né? Então, a gente vê que permeia aí por várias seitas religiosas e filosóficas essa ideia de que o sofrimento é algo muito presente na nossa experiência humana. Então, nós temos que, de alguma forma, aprender a conviver com o sofrimento para poder ter uma vida equilibrada, plena, né? Muito embora, às vezes, certos sofrimentos pareçam intransponíveis, insuperáveis, nós entendemos que é possível, sim, uma convivência harmônica e, e pacífica com o sofrimento, né? Porque se o que nos causa o sofrimento é algo às vezes externo ou até interno mesmo, isso já nos causa o sofrimento em si. Por que que nós sofrermos? Por que nós devemos sofrer por estar sofrendo, né? Então, certas situações, por exemplo, de dores físicas, de doenças, já trazem um sofrimento em si, né? E quanto mais a gente sofre por conta desse sofrimento, mais a gente potencializa isso. Então, se a gente consegue minimamente acolchoar a nossa experiência de vida, entendendo que certos sofrimentos, às vezes, a gente não tem muito como solucionar, não está ao nosso alcance solucionar, que a gente possa, ao menos psicologicamente, ter uma boa relação para não sacrificar outras potencialidades da vida que são tão nobres e tão importantes, né? Então, com todo respeito às pessoas que estejam passando por sofrimentos, aqui a minha oferta humilde é só de tentar analisar as coisas por um outro ângulo, se isso for possível, né? Se não for possível, é muito claro que a doutrina tem o seu ombro amigo, a sua consolação para oferecer, e existem muitas formas de você não passar por esse sofrimento sozinho, né? Busque ajuda. A gente está aí no mês, eu nem havia pensado nisso, eu coloquei a blusinha amarela aqui, está terminando o mês de setembro amarelo, então se o sofrimento está muito difícil para você superar, busque ajuda, busque um ombro amigo. A gente tem o CVV, a gente tem inúmeras instituições, religiosas ou não, que podem prestar um apoio profissional ou não e te ajudar, de repente, a sair, a superar esse momento de dor. Então vamos fazer a nossa prece.
Deus, nosso Pai Jesus, mestre amigo dos nossos corações, amigos espirituais da Casa de Ibirajara, aqui estamos mais uma vez reunidos para nos inteirarmos da nossa verdadeira natureza, conhecermos melhor as nossas faculdades mais íntimas, buscando sermos melhores para nós mesmos e para todos aqueles que convivem conosco. Permita, Senhor, que as tuas bênçãos recaiam sobre cada um de nós, que por esses breves minutos estejamos unidos através desta mensagem da nossa tão amada doutrina espírita. Que os nossos mentores possam iluminar os nossos pensamentos para que as boas ideias cheguem até nós com mais facilidade e aproveitemos ao máximo essa oportunidade de estudo e de crescimento. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Então vamos dar início aqui ao nosso estudo. A gente está ainda na parte segunda, né, do Livro dos Espíritos, ali da vida espírita, né, como é que era o título mesmo? Sempre esqueço, gente. Anos e anos estudando o livro do mundo espírita, o mundo dos espíritos. É isso mesmo. Anos e anos estudando o livro dos espíritos, volta e meia a gente precisa retornar, né, e consultar. São tantos nomes e tantas coisas, às vezes a gente confunde mesmo. E a gente está na parte segunda, estudando a parte do retorno da volta do espírito à vida corporal, né? Então, nas semanas anteriores aí a gente estudou a questão da mente, né, da influência das faculdades intelectuais e morais do homem, né, qual a origem dessas faculdades, a influência do organismo, para então a gente chegar num outro ponto, que é uma decorrência natural disso, que é o ponto das pessoas que sofrem de algum tipo de limitação, né, mental, orgânica. E que ali na época de Kardec, o Kardec ele fala em dois termos que hoje em dia a gente não usa mais desta forma, né, que é idiotismo e loucura. Então, Kardec está aí falando em 1857, e se a gente pensar aí em termos de história da psiquiatria, da neurologia, da neurociência, os estudos de ciência acerca do cérebro só vão ter uma preocupação mais científica, mais humana talvez também, a partir dos estudos de Charcot, no Instituto de La Salpêtrière, em Paris, que ele assume lá a cadeira de chefe de serviço desse hospital e começa então a estudar o cérebro e todos as patologias, né, que são possíveis de acometer o cérebro e trazer reflexos aí na vida das pessoas, né? Ele também tinha uma prática e um conhecimento de hipnose e usava muito da hipnose nos tratamentos dos seus doentes mentais, com alguns resultados muito positivos, né? E ele é um dos professores do Freud, né, que depois vem revolucionar aí o campo da psicologia com todo o seu estudo e conhecimento sobre a psicanálise, né, tão importante aí no tratamento de inúmeras questões psicológicas.
Então, o Kardec está falando aí muito antes desse momento, em que essa ciência ainda engatinhava e ainda era vítima de muito preconceito e de muita crueldade, inclusive, né? O Charcot, quando ele entra na Salpêtrière, uma das bandeiras dele, digamos assim, era entender para atender melhor, né? Esses termos sou eu que estou usando, tá? Isso você não vai encontrar em nenhum manual, nenhum livro sobre Charcot, mas lendo um pouco sobre a vida dele, você entende que ele tinha essa preocupação. Então vamos seguir aqui no estudo do Livro dos Espíritos, pergunta 371. Tem algum fundamento o pretender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior? Cretinismo, gente, é uma doença, de fato. Ela é ocasionada por um mau funcionamento da tireoide, se eu não me engano. E ela ainda é uma doença, ela recebe esse nome, mas ela não é mais uma doença tão comum, porque hoje em dia a gente faz um controle dessa doença, que é o teste do pezinho. Né? O teste do pezinho no recém-nascido é para detectar essas taxas hormonais ali e verificar se essa pessoa precisa de tratamento hormonal para compensar essa disfunção que ele possa ter, porque se ele não compensar, ele pode vir a ter consequências neurológicas e uma série de outras consequências orgânicas para o resto da vida. Então, quem não trata dessa questão pode desenvolver essa doença que, eu não sei se existe um nome mais moderno, mas que durante muito tempo se chamou de cretinismo, tá? Então, sem dúvida alguma, isso já devia ser conhecido ali na época de Kardec. Não sei se já existia esse entendimento ali de como tratar e tudo mais, provavelmente não. Mas certamente era um termo guarda-chuva, né, que a gente chama, um termo que abrangeria talvez inúmeras doenças as pessoas tinham desde o nascimento e que é agravada com o tempo, né? Então, apesar de ser um termo datado, ainda hoje na medicina você encontra esse termo também. Então, retornando à pergunta, tem algum fundamento pretender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior? Então, o que está por trás aqui dessa pergunta do Kardec? Né? Ele quer saber se essas pessoas que manifestam algum tipo de limitação mental orgânica, de deficiência mental, que manifesta organicamente, se isso é um fruto de um espírito menos evoluído, de um espírito mais primitivo. É essa a pergunta que está ali por trás. Ou se é outra causa, né? E aí os espíritos vão responder. Não tem nenhum fundamento, né? Esse entendimento de que a alma dessas pessoas é de natureza inferior, né? Eles trazem almas humanas, não raro mais inteligentes do que supondes, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar. Da mesma forma que o mundo sofre da impossibilidade, que o mudo sofre da impossibilidade de falar. Então, os espíritos estão colocando ali que não é a alma dos deficientes mentais e das pessoas que têm algum tipo de patologia nesse campo, não é o problema da alma deles, o problema é do corpo que tem alguma má formação, tem alguma insuficiência ali. Então, vamos seguir. 372 pergunta: que objetivo visa a providência criando seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? Então, mais uma vez aí tirar essa carga preconceituosa e muito emocional da pergunta, tentando trazer um pouco para a visão que a gente tem hoje em dia dessas patologias. Então vamos lá, ler a resposta dos espíritos. Os que habitam os corpos de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição. Já vamos voltar nesse ponto. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão
de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. A doutrina espírita nos traz o conceito, a diferença de conceitos entre provas e expiações, né? As provas são todos aqueles desafios comuns da vida cotidiana que nós atravessamos e que não nos constrange, não nos limita, né? São questões circunstanciais que a gente enfrenta, muitas vezes também por questões de vidas anteriores, kármicas, da lei da ação e reação. A expiação, ela é como se fosse uma provação que nos restringe um pouco mais, né? Ela tem esse caráter de irreversibilidade de algum ponto, né? Então, é o espírito que nasce com algum tipo de patologia mental, cerebral. É um espírito que nasce com algum tipo de necessidade especial em virtude de situações que ocorreram no seu passado, né? É muito complicado a gente trazer esses conceitos, porque a gente precisa avaliar isso tudo sem o viés do preconceito. Porque todos nós estamos sujeitos à lei de ação e reação. Todos nós já estivemos no papel de encarnados em corpos que traziam as marcas, né, do seu passado infeliz, né? Então, se hoje nós estamos aqui com os nossos corpos funcionando muito bem, que cuidemos disso para que na próxima encarnação a gente consiga vir com as nossas experiências um pouco mais facilitadas, né? Mas o que a doutrina espírita nos ensina é muito também, por exemplo, para trazer um exemplo, né, que a gente está discutindo muito atualmente, dos espíritos que cometeram suicídio em outras existências, né? Muitos deles trazem sequelas orgânicas. Por que isso acontece quando eles reencarnam, né? Por que isso acontece? Porque quando há o suicídio, existe não só, né, o perecimento do corpo, mas existe toda uma questão mental que impacta no nosso corpo espiritual, né? O nosso corpo espiritual, o nosso perispírito, ele está muito ligado à forma como a gente vivencia a nossa vida mental, psicológica, nossa vida espiritual íntima, né? Então, quando nós estamos vitimados de muita angústia, de muitas dores, a gente tende a manifestar ali no nosso campo energético, na nossa aura, né, todas essas inquietações íntimas, né? E do contrário também, quando nós conseguimos manter um padrão de equilíbrio na nossa vida, de emoções, de sentimentos, a gente consegue também irradiar, né, uma psicosfera, uma aura mais equilibrada. Então são padrões da nossa experiência humana, né? E sem dúvida alguma que um padrão mais equilibrado nos traz muito mais bem-estar do que um padrão, né, angustiado, temeroso, enfim. E quando nós então dificultamos ainda mais, né, a nossa experiência na nossa vida cometendo esse tipo de conduta, é como se nós estivéssemos de fato agredindo a nós mesmos, né? E a gente sabe muito bem que as feridas do nosso corpo físico, elas saram, elas cicatrizam, né, de uma forma relativamente rápida, dependendo das feridas. Mas as feridas íntimas, às vezes, levam anos. E se a gente tem essa noção da vida após a morte, séculos, né? Quantas vezes em reuniões mediúnicas aí a gente não vê espíritos citando situações que ocorreram há séculos, quiçá milênios atrás, né? Esse rancor que eles trazem de tantos anos
e séculos ali presos nesse sofrimento. Então, quando nós trazemos esse sofrimento dentro de nós, isso também reverbera no nosso corpo espiritual, né? Então, quando nós cometemos um atentado contra a nossa própria vida, a gente desequilibra a nossa energia. Vamos pensar assim: nós reencarnamos com uma quantidade de fluido vital para que dure durante a nossa existência, né? E no nosso planejamento reencarnatório, a gente planeja se encarnar depois de um certo tempo e a gente tem ali, então, uma média ali, uma quantidade viável de propagar a nossa vida, então, até um determinado período. Se a gente abrevia, é como se fosse uma bexiga com ar expelindo ali, né? Quando vocês já tiraram, encheram a bexiga e depois soltaram, né? Aquela experiência que a gente fazia muito quando criança. Então, é mais ou menos isso. O espírito passa por essa confusão e isso gera reflexos no seu perispírito, no seu corpo espiritual, né? E, invariavelmente, ele nasce com esse, quando ele reencarna, já que o nosso perispírito é o nosso modelo organizador biológico, ele reencarna, então, com essas questões. Mas não só o suicídio gera, né? Certamente teremos aí estudos sobre suicídio, mas especificamente, mas quando nós somos pessoas que cometemos atrocidades, né, invariavelmente isso também fica impresso no nosso perispírito, né? A gente vai perdendo como que a nossa identidade enquanto seres humanos mesmo. E a gente vai, quando a gente reencarna, a gente vai então trazer essa informação de alguma forma. Isso se traduz num corpo material com certas questões e limitações. Seguindo aqui então o estudo. Pergunta 372A. Não há, pois, fundamento para dizer-se que os órgãos nada influem sobre as faculdades? Aí então o Kardec está perguntando. Então é só espírito, né? Não tem uma influência do corpo nessa situação. Então, os espíritos respondem: nunca dissemos que os órgãos não têm influência. Têm muito grande sobre as manifestações das faculdades psíquicas mentais, mas não são eles a origem destas. Aqui está a diferença. Um músico excelente com um instrumento defeituoso não dará a ouvir boa música, o que não fará que deixe de ser bom músico. Então, né, como se fazendo essa analogia aí do, do músico, espírito, e o violino, o corpo material. Então, a forma como o espírito vai se manifestar, ele, por mais bom músico que ele seja, se ele tem um instrumento, corpo físico, com questões que não impedem a manifestação plena, né, dessas suas faculdades, vai ter ali um desencontro, né? Importa se distinga o estado normal do estado patológico, que já são os comentários dos espíritos. Comentário de Kardec, perdão. Importa se distinga o estado normal do estado patológico. No primeiro, o moral vence os obstáculos que a matéria lhe opõe. Há, porém, casos em que a matéria oferece tal resistência que as manifestações anímicas ficam obstadas ou desnaturadas, como nos de idiotismo e de loucura. São casos patológicos e, não gozando nesse estado a alma de toda a sua liberdade, a própria lei humana a isenta de responsabilidade dos seus atos, né? Hoje em dia, eu acho que é muito importante, quando a gente trata desses assuntos, a gente tomar o cuidado, né, para falar os termos que a gente vai utilizar, né? Hoje tem toda uma discussão muito importante sobre capacitismo, sobre o preconceito com que nós olhamos os nossos irmãos que reencarnaram nesse contexto de expiação, né? Porque eles não são inferiores a ninguém, né? E existem situações às vezes que as pessoas têm certas limitações, mas são plenamente capazes de exercer seus atos da vida civil, seus atos do dia a dia. Existe toda uma necessidade da gente equipar
né, todos os locais que a gente frequenta com acessibilidade para essas pessoas. Então, quando a gente fala aqui, né, o Kardec está falando de estado normal, estado patológico, esses são termos que hoje em dia estão sendo muito relativizados, porque a gente precisa, de fato, oferecer todos os instrumentos para que essas pessoas possam manifestar a sua vida apenas porque elas têm condições. Tem muitos que não têm, dependendo do grau aí de comprometimento dos seus órgãos, das suas habilidades físicas, mas a maioria das pessoas tem autonomia e tem possibilidade, então, de manifestar a sua vida, né? Pergunta 373. Qual será o mérito da existência de seres que, como os cretinos e os idiotas, não podendo fazer o bem nem o mal, se acham incapacitados de progredir? Resposta. É uma expiação decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades. É um estacionamento temporário, né? Então a pessoa foi uma pessoa muito cruel, né? Fez o mal para muitas pessoas numa outra encarnação, ela vai nascer com o constrangimento ali, renascer e reencarnar com constrangimentos físicos que a impedirão de agravar a sua situação espiritual. E poder ter, então, tempo de experimentar outros estímulos e outras energias para começar a inserir informações novas aí nesse espírito, para que numa próxima encarnação ele consiga se desidentificar desse padrão de crueldade e maldade e começar então a palmilhar outros caminhos, né? Se perguntar, pode assim o corpo de um idiota conter um espírito que tenha animado um homem de gênio em precedente existência? Resposta dos espíritos, certo. O gênio se torna, por vezes, um flagelo quando dele abusa o homem, inteligência, né? A razão muito desenvolvida, às vezes, pode mais dificultar o progresso daquele espírito do que ajudar, né? A superioridade, comentário do Kardec, a superioridade moral nem sempre guarda proporção com a superioridade intelectual, e os grandes gênios podem ter muito que espiar. Daí, frequentemente, eles resultam uma existência inferior à que tiveram e uma causa de sofrimentos. Os embargos que o espírito encontra para suas manifestações se lhe assemelham às algemas que tolhem os movimentos a um homem vigoroso. Pode dizer-se que os cretinos e os idiotas são estropiados do cérebro como o coxo é das pernas e dos olhos o cego. Então, mais ou menos aí, Kardec está explicando aquilo que a gente falou já anteriormente. Fazendo sempre essa ressalva dos termos, tá, pessoal? Para que a gente possa eliminar toda a carga de preconceito e transformar isso em acolhimento e promoção da vida das pessoas que têm algum tipo de limitação, deficiência, patologia que seja. Pergunta 374. Na condição de espírito livre, tem o idiota consciência do seu estado mental? Então, no momento do desprendimento do sono, né, em alguma forma de desprendimento, de desdobramento espiritual, eles têm consciência do seu estado mental? Resposta: frequentemente tem. Compreende que as cadeias lhe obstam ao voo são prova e expiação. 375. Qual, na loucura, a situação do espírito? Perdão. O espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e diretamente exerce sua ação sobre a matéria. Encarnado, porém, ele se encontra em condições muito diversas e na contingência de só o fazer com o auxílio de órgãos especiais. Altere-se uma parte ou o conjunto de tais órgãos e eis se lhe interrompem no que destes dependem sua ação ou suas impressões. Se perde os olhos, fica cego. Se o ouvido torna-se surdo, etc. Imagina agora que seja o órgão que preside as manifestações da inteligência, o atacado ou modificado, parcial ou inteiramente, e fácil. Será compreender que, só tendo o espírito a seu serviço, órgãos incompletos ou alterados, uma perturbação se resultará
de que ele, por si mesmo ou no seu foro íntimo, tem perfeita consciência, mas cujo curso não lhe está nas mãos deter. Então, o desorganizado é sempre o corpo e não o espírito? Pergunta Kardec, então. A subpergunta A da pergunta 375. Exatamente. Mas convém não perder de vista que, assim como o espírito atua sobre a matéria, também esta reage sobre ele, dentro de certos limites, e que pode acontecer impressionar-se o espírito temporariamente com a alteração dos órgãos, pelos quais se manifesta e recebe as impressões. Pode mesmo suceder que, com a continuação, durante longo tempo, a loucura, a repetição dos mesmos atos, acabe por exercer sobre o espírito uma influência, de que ele não se libertará senão depois de haver se libertado de toda a impressão material. Então, os espíritos estão falando aí dessa relação muito próxima que tem entre o corpo material e o espírito, certo? Um está sempre influenciando o outro, mas é óbvio que a influência sempre maior é a do espírito para o corpo. Né? Pergunta 376. Por que razão a loucura leva o homem algumas vezes ao suicídio? Resposta. O espírito sofre pelo constrangimento em que se acha e pela impossibilidade em que se vê de manifestar-se livremente, donde o procurar na morte o meio de quebrar seus grilhões. Então, os espíritos estão falando aí, mostrando um pouco também esse ponto de vista, de que as pessoas que cometem o suicídio estão em sofrimentos atrozes e muitas vezes enxergam no suicídio a saída para esse sofrimento. Mas o que a doutrina espírita vem aclarar é que a vida continua, né? O suicídio, ele muitas vezes, o suicídio é sempre uma solução permanente para um problema transitório. Permanente porque mesmo que nós acreditemos que a vida permaneça depois da morte, que a alma sobreviva à morte física, aquela experiência ficou marcada pelo suicídio. Né? E às vezes a gente vai levar anos, séculos, o espírito leva anos e séculos para poder processar e conseguir se reequilibrar, né, perante a lei. Então, mas a gente não pode subestimar o sofrimento das pessoas que estão com ideações suicidas ou que, de fato, tentem ou consigam cometer o suicídio. Né? Oremos sempre, fortaleçamos sempre essas pessoas, ofereçamos o máximo que a gente puder de ajuda. Pergunta 377. Depois da morte, o espírito do alienado se ressente do desarranjo de suas faculdades? Pode ressentir-se, resposta, pode ressentir-se durante algum tempo após a morte, até que se desligue completamente da matéria, como o homem que desperta se ressente por algum tempo da perturbação em que o lançara o sono, né? Quantas vezes assim a gente conhece, né, na nossa prática espírita, irmãos, né, que têm severas limitações ali do seu corpo físico, e aí às vezes os médiums em desdobramento veem esse espírito em desdobramento espiritual também e veem que a sua aparência é completamente diferente daquela que está manifestada no corpo físico, né? A mente, então, desses espíritos já consegue criar, às vezes, no plano espiritual, uma outra aparência, né? que é diferente daquela do seu corpo material. Pergunta 378. De que modo a alteração do cérebro reage sobre o espírito depois da morte? Então, como que o espírito depreende a sua experiência ali de limitação, de alguma deficiência no campo mental depois da morte, né? Como uma recordação, respondem os espíritos. Um peso oprime o espírito. E como ele não teve a compreensão de tudo o que se passou durante sua loucura,
sempre se faz mistério um certo tempo, a fim de se pôr à corrente de tudo. Por isso é que, quanto mais durar a loucura no curso da vida terrena, tanto mais lhe durará a incerteza, o constrangimento depois da morte. Liberto do corpo, o espírito se ressente por certo tempo da impressão dos laços que aquele o prendiam. Quando a gente desencarna, seja na nossa condição, né, se a gente desencarnar em condições de equilíbrio orgânico ou sem ter nenhum cometimento aí da nossa parte mental e psicológica, a gente passa por um período de confusão, né, de se acostumar a um novo contexto, né, do mundo espiritual. Que dirá os nossos irmãos que desencarnam nessas condições, né? Também é necessário um tempo aí para que essas vibrações se equalizem e que a gente passe a entender. Você imagina você passar toda uma existência confinado num corpo extremamente limitado e ir para o plano espiritual, desencarnar e você ter todas as suas faculdades ali voltando a funcionar. Como os espíritos colocaram ali, durante muito tempo, esse corpo também influenciou esse espírito. Então, esse espírito vai chegar no plano espiritual ainda com essas impressões muito fortes. Aos poucos é que ele vai entendendo que aquela experiência ficou no passado e ele vai então recobrando a sua lucidez e os padrões até mais saudáveis ou não, aí dependendo do grau de evolução do espírito, de suas existências anteriores, de entendimento da vida, de orientação, de lucidez, né? Bom, então são esses os ensinamentos que a gente foi designado aí para a noite de hoje. Espero que tenha ajudado. É um tema muito delicado que a gente precisa aperfeiçoar muito nossa linguagem para tratar isso de uma forma mais humana possível, para que todos que porventura tenham a possibilidade de estudar o Espiritismo e que sofram de algumas dessas limitações, leiam e não se sintam menores, se sintam acolhidos, né? Porque a doutrina espírita ela tem uma característica emancipadora, né? Ela tem uma característica de que nós estamos, ela tem um princípio de que nós estamos aqui na Terra para evoluir, todos, sem exceção, né? E a doutrina espírita é para todos, sem exceção. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Obrigado, Senhor, por esses momentos de reflexão e de estudo sobre a nossa natureza mental, sobre a nossa natureza espiritual, pedindo, Senhor, misericórdia para todos aqueles irmãos que se encontram em sofrimento e que, se nos é possível contribuir minimamente com bons pensamentos, com boas vibrações, cada um desses corações que aqui estão ouvindo esse estudo possam mentalizar alguém que nesse momento passa por dificuldades psicológicas, psiquiátricas até, espirituais. Pensemos numa pessoa e dirijamos a ela todos os nossos melhores vibrações, todas as nossas melhores vibrações, todo o nosso amor, para contribuir minimamente que seja com o alívio de suas dores, de seu sofrimento. Pedindo então proteção e orientação, damos por encerrado o nosso estudo na noite de hoje. Que assim seja.